Essas imagens mostram um capítulo triste da história dos conflitos de terra no Brasil. Há exatos 20 anos, no dia 17 de abril de 1996, 155 policiais militares promoveram um dos maiores massacres contra camponeses do Movimento Sem Terra. Eles estavam acampados na estrada PA 150, na região de Carajás, no Pará. O episódio que chocou o mundo ficou conhecido como o Massacre de Eldorado dos Carajás. De Eldorado dos Carajás. O resultado mais contundente de uma ação violenta do Estado contra um grupo de manifestantes. 155 soldados fizeram um enfrentamento com 1.500 sem terras, né? Serra dos Carajás. No passado, esse lugar atraiu 60 mil pessoas do Brasil inteiro, a maioria do Nordeste. Vinham atrás do ouro de Serra Pelada, um sonho que rapidamente se esgotou. Sem ter do que viver, muitos desses homens acabam engrossando o MST, Movimento dos Sem Terra. Curionópolis, cidade que surgiu do garimpo, é a principal base do movimento na região. Foi daqui que saiu, semanas atrás, uma caravana de 3 mil pessoas, rumo a Marabá e Belém. O objetivo era pressionar o INCRA e conseguir a desapropriação dos 39 mil hectares da fazenda Macaxeira. O que a falta de diálogo pode fazer, né? A falta de entendimento entre as pessoas. Esse é o Eldorado dos Carajás, sul do Pará, final da tarde de ontem. Integrantes do movimento dos Sem Terra se inflamam durante o discurso de um dos líderes do movimento. Ele convoca os invasores para a resistência. Foices, facões. O confronto se aproxima. Soldados do batalhão de choque da Polícia Militar se posicionam na estrada. Os primeiros tiros são disparados. Os policiais atiram para o alto para intimidar os invasores. Mesmo assim, os Sem Terra avançam. Usam sacos de alimentos numa barricada para dividir o território do confronto. Os Sem Terra avançam contra os policiais. Disparam tiros de revólver e jogam foices, paus e facões contra a polícia. A resposta é com rajadas de metralhadora. Os policiais recuam e se escondem atrás de um caminhão. Um dos Sem Terra feridos pega um revólver e tenta reagir. Um dos invasores atira e se esconde. Ana Júlia Carepa afirmou que cerca de 30 pessoas devem ser beneficiadas.
Desde abril de 2007, 22 famílias de sem terra, vítimas do massacre, receberam pensões especiais e foram indenizadas. No ano passado, o governo pagou R$1.200.000 em indenizações. O Tribunal de Contas da União determinou a paralisação do programa de reforma agrária no país. Os auditores encontraram milhares de irregularidades. Segundo as investigações, até mortos receberam terras ou recursos do programa. A suspeita de fraude atinge quase 600 mil beneficiários, 1/3 do total atendido pelo INCRA em todo o país. Os auditores do Tribunal de Contas da União cruzaram os dados do próprio INCRA com dados da Receita Federal, INSS e Sistema Eleitoral e acharam entre os beneficiados da reforma agrária, que recebem terra e recursos, quase 62 mil empresários, 144 mil servidores públicos, quase 38 mil mortos e mais de 1.000 políticos eleitos, 800 vereadores, quase 100 deputados estaduais, 69 vice-prefeitos, 4 prefeitos e 1 senador. Todos são proibidos por lei de entrar no programa de reforma agrária, que deveria atender famílias com renda de até 3 salários mínimos e que lidam diretamente com a terra. Os nomes suspeitos estão em sigilo até o fim do processo. O maior número de irregularidades está no Pará, com quase 80 mil casos, e em Mato Grosso, com 66 mil casos. O prejuízo pode chegar a quase 3 bilhões de reais. Os auditores descobriram que o INCRA também suspendeu as visitas de supervisão do programa, segundo o TCU, importantes para detectar fraudes e conferir se os beneficiários da reforma agrária estão de fato na terra. Até o fim da investigação, estão suspensas as novas concessões de benefícios, créditos e assistência. E também novos assentamentos, como os decorrentes das desapropriações autorizadas pela presidente Dilma Rousseff na semana passada em 12 estados. No relatório, o TCU também cita a reportagem do Fantástico, em janeiro desse ano, que mostrou o descontrole na distribuição de terras da reforma agrária. Enquanto trabalhadores rurais passam muito tempo esperando por um lote, empresários, autoridades públicas e mortos, como constatado agora pelo TCU, receberam áreas do governo sem gastar um tostão. Na época, segundo a Controladoria Geral da União, havia 76 mil lotes com indícios de fraude, quase 8% do total concedido nos últimos 20 anos. No Congresso, a CPI do INCRA pediu acesso aos documentos. Em nota, o INCRA disse que ainda não recebeu o acórdão do Tribunal de Contas da União e que só depois disso vai se manifestar.